Olá pessoal, a partir de hoje temos uma novidade aqui na TV Web Câmara, esse espaço para debater as funções dos vereadores, também a importância do poder legislativo para uma cidade como é Caruaru, que tem mais de 340 mil habitantes. E no programa de estreia a gente recebe o professor Marco Aurélio Freire, ele que dá aula de ciência política e também é analista político aqui na cidade de Caruaru e comenta diariamente, nas emissoras de rádio, televisão, enfim. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no primeiro TV Câmara. Olha, Mário, é um grande prazer estar aqui com você, com todos os internautas, aqui na Casa do Povo, nesse espaço da democracia, e é muito importante para a gente poder conversar com o público sobre democracia, poder legislativo e as funções do vereador na Semana do Vereador. Verdade, dia 1º foi o Dia do Vereador. Professor, falando em representatividade, nós temos aqui 22 vereadores e uma vereadora que foram eleitos democraticamente pelo povo e exercem a função de fiscalizar, aprovar leis, também apresentar requerimentos, indicações, enfim. É um poder que, de certa forma, é o povo aqui que está sendo representado, né, professor? Sem dúvida, Mário. Nós estamos aqui no seguinte, esses 23 vereadores, 22 homens e uma mulher, eles representam o anseio popular a partir do sufrágio universal, o voto. Lá em outubro, 3 anos atrás, todo mundo saiu daqui de casa de Caruaru, foi lá, votou, e aí a Câmara pôde reunir essas 23 pessoas para decidir os destinos legislativos da cidade. Mas também tem outras funções. Aqui na Câmara o vereador faz muita coisa e às vezes o pessoal não sabe. É verdade, eu acompanho diariamente os trabalhos dos vereadores há algum tempo, desde que eu cubro a política e também já fui assessor de imprensa aqui da Câmara Municipal em 3 legislaturas. O vereador, ele sofre, digamos assim, uma pressão muito grande por ser o político mais próximo da população, E isso cria essa identidade, mas também cria uma cobrança, Os vereadores, eles, por serem mais próximos, eles estão sendo cobrados diariamente. Como é que o senhor avalia, por exemplo, esta relação do povo com o vereador? Bem, Mário, a primeira coisa, como você colocou bem, é a pessoa mais próxima da população, do povo, das demandas. Mas também por isso, essa cobrança é muito natural. Por quê? Porque todos os anseios, necessidades, demandas e dificuldades passarão muitas vezes pelo gabinete do vereador. Mas veja, a função dele aqui na Câmara, além de fazer as leis para a vida, o dia a dia de cada um dos munícipes, assim que a gente fala, mas ele também fiscaliza o executivo, ele também faz requerimentos, ele também faz audiências públicas. Há uma série de funções e por exemplo, para fazer a lei, não basta simplesmente chegar aqui e colocar nesse plenário que a gente está a lei, não. É preciso passar por comissões, há todo um procedimento, algumas formas de agir e que fazem com que os vereadores tenham de trabalhar muito detidamente em cada uma das suas funções. É verdade, essas comissões elas se reúnem aqui durante as manhãs. Muita gente acha, vereador, confundi aqui, professor. Muita gente acha, professor, que os vereadores eles só trabalham aqui nas sessões, nas terças e nas quintas-feiras, nas sessões ordinárias. Mas, por exemplo, é um trabalho dioturno, E é um trabalho que não tem hora, que não tem data, porque estão sempre atendendo o povo. Essas comissões, qual a importância delas, por exemplo, para a atuação do vereador, que estão nelas discutindo as leis, também fazendo os pareceres e por aí vai, Olha, Mário, a importância é a seguinte, ela é vital. Porque, veja, alguns projetos vêm lá do Executivo para cá e outros nascem aqui, da escuta do vereador sobre os anseios da população. Como o vereador é mais próximo, ele escuta o povo e muitas vezes tem ideias, às vezes vem até da população, de certo modo, das demandas, das necessidades, e aí ele tem que fazer um projeto. Esse projeto ele não pode simplesmente vir para o plenário e já ser discutido pelos 23. Então, muitas vezes ele precisa passar por comissões especializadas, as comissões temáticas. E cada comissão dessa aqui na casa, ela vai discutir um tema. Se o projeto é de meio ambiente, tem a comissão de meio ambiente. Se é de educação, passa para a comissão de educação. E tem a comissão principal, que é aquela que vai analisar a redação e a constitucionalidade, digamos assim, das leis. Então, veja, e cada comissão dessa é formada por um número de vereadores. Eles não são os 23, justamente para filtrar, ajustar e permitir com que eles se separem, se organizem melhor e os projetos tenham um olhar mais técnico, o mais técnico possível, Claro, com a ajuda dos assessores, que é a equipe aqui dessa casa. E também tem o corpo jurídico, tem os servidores, enfim, que apoiam nesse sentido.
Uma questão simples para muita gente, né, que não entende, por exemplo, é quando o vereador denomina uma rua ou uma artéria, né, que tem lá no projeto de lei, denomina artéria, tal. Isso é importante demais, né, professor? Imagina a pessoa que mora num local e não chega uma carta, e não chega uma conta, e não chega a fatura do seu cartão. É uma coisa simples, mas que depende desta casa para virar realidade. Olha, Mário, imagina uma criança sem nome. Né? Então, uma cidade sem nome, como é que a gente se referia? Né? Como é que a gente conseguiria entender qual é, onde está, localizá-la? É a mesma coisa. As ruas precisam ter nome para que elas possam ter CEP. Tá? E elas têm nome, e aí a casa, né, a Câmara Legislativa faz um projeto de lei, porque cada rua dessa, para ter um nome, precisa de um projeto de lei que tem que passar a tramitar pela casa aqui. Porque sem isso, não é possível que o que você denomina as ruas e, consequentemente, todo esse serviço que você lembrou não vão ocorrer. Inclusive, a própria prefeitura também vai ter dificuldade para o IPTU, vai ter dificuldade para calçar, vai ter dificuldade para colocar ônibus e equipamentos públicos. Porque como é que eu instalo um hospital, um posto de saúde numa rua sem nome? Então não dá possível. É verdade. Outra questão importante que eu queria abordar com o senhor nesse programa aqui diz respeito às bancadas, né? Existem as bancadas de oposição e situação. Eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, aqui para o nosso internauta, né, que acompanha, e você aproveite e acesse as nossas redes sociais e acompanhe tudo do Poder Legislativo nesses endereços que estão aparecendo aqui na tela, para que o senhor explicasse a importância das bancadas. Por exemplo, a bancada de situação, a bancada de governo, que hoje aqui na Câmara Municipal de Caruaru é maioria. E depois que o senhor comentasse a bancada de oposição, eu queria que o senhor começasse avaliando o trabalho do vereador da base governista e a importância dele para que os processos tramitem na casa e também para que o vereador exerça a função dele, né, auxiliando o poder executivo. Bem, Mário, são 23 vereadores e cada um deles, como a gente já disse, eles têm vários trabalhos a realizar aqui dentro, tanto nas comissões como em outras funções. E aí, esses vereadores precisam se reunir politicamente, né? Então você tem, como os projetos para aprovarem precisam de um quórum mínimo, que é a quantidade mínima de vereadores para aprovar um projeto, é óbvio que o Poder Executivo tem muito interesse na formação do que nós chamamos de bancada, que é um agrupamento de vereadores, para que esses vereadores possam se juntar e conseguir o quórum de aprovação. Essas bancadas funcionam como se fosse um grande partido, né? Digamos assim, a bancada de oposição, um grande partido oposicionista, mesmo que reúna mais de um, e a grande bancada de situação. E aí ela também vai ter um líder, ela também vai ter uma liderança. Então você tem a mesa diretora da Câmara com o presidente, com secretários, com o vice-presidente, mas também tem a liderança do governo, a liderança da oposição. E aqui, por exemplo, só para a gente citar, a liderança do governo é representada pelo vereador Bruno Lambreta e a oposição pelo Daniel Finizola. Exato. E aí eles vão ter um tempo específico no regimento para que eles possam falar, porque muitas vezes o projeto é polêmico ou tem uma demanda que vem lá do Executivo e eles fazem a defesa aqui dentro. É claro que é possível que a Casa convoque secretários municipais, pode convocar servidores públicos para esclarecimento, para prestar esclarecimento, ou convidar também, né, Mário? Nem tudo é necessariamente uma obrigação. Às vezes é convocação, às vezes é um convite. Mas eles mesmos, os vereadores, podem se organizando nessas bancadas, defender pautas, defender projetos, instituir, tentar implementar normas, enfim. O trabalho da bancada é necessariamente ajustar, né, a afinidade entre o legislativo e o executivo e, no caso da oposição, a crítica. Né? A oposição faz muita crítica, o jogo crítico, a discussão, apontando os erros, não para destruir o governo necessariamente, mas para melhorar. Né? Essa é a ideia. O que eu percebo aqui, acompanhando as sessões, professor, é que existe um respeito muito grande entre as duas bancadas, mesmo nos embates mais duros, mesmo nos momentos mais delicados, mas os vereadores, eles debatem, aí fazem uma das funções do parlamento, que é trazer esse debate para o plenário. Mas o debate fica no campo das ideias. Ninguém é inimigo de ninguém, ninguém desrespeita ninguém. Agora, claro, tem momentos que o clima fica quente, mas existe sim esse respeito das bancadas. Né? Mário, porque o vereador, como representante do povo, ele cumpre uma liturgia. Há uma liturgia do cargo, ele tem uma série de atividades para que ele não incorra num erro comum, às vezes, num problema que é a quebra do decoro.
que é a ideia de que você não cumpriu a exigência de estar aqui. Por exemplo, o tratamento aqui dentro é um tratamento respeitoso pela lei, mas também porque cada um deles tem o mesmo peso. Cada um deles foi enviado aqui pelo povo, pelo voto. Então vejam, o tratamento tem que ser polido, né? Agora, o embate de ideias sempre vai ter, né? Como você bem colocou, tem hora que pega fogo no sentido das ideias, no sentido da crítica, no sentido de que cada um quer aprovar, enfim, alguns projetos também têm participação popular, né? Eu dar 2 detalhes aqui, muitas vezes essas galerias ficam cheias, né? Nós estamos aqui, o internauta não está vendo, mas aqui atrás da Câmara tem as galerias, onde o povo pode assistir, né? As sessões que são terça e quinta, não é isso, Mário? Nas terças e quintas. E também tem um outro detalhe, a Constituição brasileira diz que é possível que o próprio povo coloque um projeto de lei aqui dentro diretamente por iniciativa popular, atingindo 5% do número de eleitores do município. Então, isso é raro ocorrer, mas já ocorreu aqui nessa casa também outrora. É verdade. E outra questão importante aqui, já que o senhor falou do povo, são as audiências públicas que são realizadas aqui na Câmara Municipal. Nos próximos dias nós teremos aqui mais. O povo parece que percebeu, professor, que mesmo não tendo direito à fala pela questão regimental durante as sessões ordinárias, mas a audiência pública ela é um caminho, já que durante essa audiência são disponibilizados alguns minutos para que os cidadãos eles possam falar aqui e trazer os anseios. As audiências públicas, elas são um espaço do povo aqui dentro, né? Sem dúvida. Além de ser a casa do povo, a audiência pública é um mecanismo fundamental de democracia participativa, porque permite com que hajam debates mais profundos, mais aprofundados do que aqueles que seriam apenas pelo plenário, porque participam entidades, pode participar ONGs, pode participar instituições públicas, Ministério Público, Judiciário, enfim, uma série de entidades podem vir e participar, além do próprio povo. Isso permite com que você tenha um canal de participação e, consequentemente, a discussão de problemas. Então, dá para fazer audiência pública sobre água, dá para fazer audiência pública sobre energia elétrica. Recentemente teve aqui, por exemplo, uma audiência pública para debater sobre a Compesa. Isso. O Edjailson da Caro Forró provocou o tema e aí vieram para cá os representantes da Compesa, os representantes dos bairros e aí foram tiradas várias dúvidas da população aqui no plenário da Câmara. Até porque essa casa é para isso, né? Para representação popular. Então a população vem, numa audiência dessa pode tirar dúvidas, mas também pode propor ideias que podem acabar, né, se tornando leis aqui dentro dessa mesma casa, né, desde que vai cumprir o rito normal, mas às vezes as ideias circulam, um vereador entende que dá para fazer e aí propõe aqui na casa. Mas é muito importante esse tipo de mecanismo de participação que essa casa promove. É verdade. Outra questão que eu queria abordar com o senhor nessa entrevista, que está sendo uma aula aqui para a gente, né, professor, é muito bom ouvir o professor Marco Aurélio, porque ele fala de uma maneira muito simples de temas que não são tão fáceis, digamos assim, de entender. A relação executivo-legislativo sempre é uma relação que às vezes não é fácil, professor. Às vezes é uma relação de subordinação, às vezes é uma relação... Muita gente dizia, a Câmara Municipal é um puxadinho da Prefeitura, o que não acontece nessa legislatura porque os poderes eles são independentes. É importante essa interdependência dos poderes, né, professor? Verdade. Vamos pensar aqui no artigo 2º da Constituição, que diz assim: os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes, porém harmônicos entre si. Então é preciso que haja independência, mas também não é para haver combate, não é para haver conflito entre os poderes. Então vejam, no município só tem 2 poderes instituídos, o legislativo e o executivo. E é óbvio que eles precisam do outro. O executivo executa a lei, mas o legislativo é quem faz a lei para que o executivo execute. Então, nesse sentido, muitas vezes há alguns conflitos, porque é normal, é política, é porque tem diferença de ideias, mas o executivo precisa muitas vezes do trabalho da Câmara e, para isso, precisa articular bem sua bancada, propor as ideias, conseguir demonstrar também a casa, respeitar a casa, trazendo os projetos dentro do prazo razoável. Com antecedência, né, para evitar aquele negócio, chegou de última hora. E os vereadores... Não deu para ler. Inclusive, no ano passado, por exemplo, o vereador Marcelo Gomes ele apresentou uma emenda aqui proibindo esse tipo de situação. É que a gente viu muito acontecer aqui para que os projetos eles cheguem com certa antecedência, para que o vereador ele possa estudar, ele possa ler, ele possa votar com a consciência tranquila de que está trazendo ali o melhor para Caruaru. A gente ouve muito isso, né? Se for para o bem de Caruaru, eu voto.
né, a favor, muitos vereadores de oposição dizem isso. Então existe sim essa preocupação hoje nessa questão de votar os projetos conhecendo o teor, né, deles. Né, até porque eles vão poder ser cobrados por nós, cidadãos, pelo internauta que está nos ouvindo, nos escutando. Porque, veja, imagine que o projeto chegou de modo rápido, não deu tempo de ler, e às vezes passa uma situação que atrapalha a vida das pessoas, que muda, né, muda a configuração da vida das pessoas. Então, é preciso ter cuidado, e a casa, por ser um poder autônomo, independente, como diz a Constituição, ela precisa ser respeitada. Agora, essa relação, ela não precisa ser, nem subordinada, né, nem conflitiva. Por quê? Porque cada um tem seu papel. Inclusive, esta casa fiscaliza lá a prefeitura, né, porque as câmaras municipais no Brasil fiscalizam o trabalho das prefeituras, inclusive com a questão de contas, inclusive com questões fiscais. LDO, LOA, né, são temas ainda que a população não conhece tanto, digamos assim. Mas para você, internauta, ter uma ideia, o orçamento de Caruaru previsto para o ano que vem é de quase R$1 bilhão. Então, quem autoriza esse orçamento, quem discute esse orçamento, é a Câmara Municipal. E aí tem o papel dos 22 vereadores e da vereadora. Os vereadores estão ouvindo as comunidades para tentarem fazer emendas, né, professor? Isso é importante também, porque conhecem o orçamento, tradicionalmente, as pastas que têm o maior orçamento, infraestrutura, também a questão envolvendo educação e saúde, né, porque vem muito dinheiro do governo federal, mas aí os vereadores eles têm oportunidades de promoverem essas emendas, ouvindo as comunidades e trazendo essa discussão aqui para a Câmara Municipal por meio das comissões que a gente falou há pouco. Né? Perfeito, Mário. Aí vejam, são 3 leis, só para dar uma ajuda aqui, um pensamento. Você tem o PPA, o Plano Plurianual, que ele funciona por 4 anos, então você apresenta no primeiro ano de governo, né? Aliás, durante o primeiro ano de governo para o segundo ano, PPA. Aí todo ano você vai ter a LDO e a LOA. A LDO é a Lei de Diretriz Orçamentária, que vai preparar a LOA, e a LOA é a Lei Orçamentária Anual, que é essa que vai ser executada, né? Onde vai vir cada empenho, cada pagamento, cada previsões de gastos, a previsão de receita, né? E a fixação da despesa. Então, esse é um detalhe. Agora, como é um momento crucial e importante, imagine que cada vereador desse vai votar essa legislação, todos eles vão votar, e elas vai ter todos os gastos previstos aqui da cidade, com um orçamento perto de R$1 bilhão. Então, essas emendas que vêm por parte de cada vereador, ser discutida com a população é realmente muito importante e mostra como a casa está preocupada com o papel da democracia e principalmente de fixar as discussões públicas, as políticas públicas e as demandas que cada um de nós na cidade tem. Então, é importante demais acompanhar essa discussão, né? Vai ter aqui na Câmara. Essa questão envolvendo a participação popular é outra oportunidade que eu queria tocar aqui nesse assunto com o senhor, né? Porque as sessões eram à noite, hoje elas são durante o dia e às vezes as pessoas não acompanham muito. E tem essa facilidade de estar acompanhando aqui nos canais da TV Câmara, né, professor? Porque a pessoa está trabalhando, né? Às vezes a pessoa não consegue acompanhar porque trabalhou, está cansado, e você tem a oportunidade de acompanhar aqui. Se não for ao vivo, depois você vai lá e acompanha a atuação do vereador neste canal que foi criado pela Câmara Municipal, que é a TV Web. Vai ter essa oportunidade de acompanhar não apenas o trabalho dos vereadores, mas as discussões que são travadas aqui no plenário e também tudo isso que a gente falou, aprovação de projetos, requerimentos e indicações, porque o vereador ele não apresenta apenas requerimentos ao município, ele pode fazer indicações também a órgãos estaduais e a órgãos federais. Exatamente, e promoção de audiências públicas. Tá? Então vejam só, no mundo moderno, a partir do advento da internet, né, que permite com que a gente chegue na casa das pessoas, como agora, aliás, na casa não, a gente pode chegar não só na casa, mas na palma da mão das pessoas, muita gente está nos ouvindo aí, nos escutando, nos assistindo por telefone celular, então você vai conseguir acompanhar o trabalho do seu vereador. E isso é muito importante, porque você vai poder dizer o que é que o vereador
vereador está fazendo. Então, nesse sentido, esses canais de comunicação, além, obviamente, daqueles que podem vir aqui, a Câmara é muito bem localizada, é localizada no centro da cidade, no coração da cidade, mas mesmo assim, se o dia a dia é corrido, se o cotidiano não dá, você pode muitas vezes acompanhar por todas essas redes sociais, pela TV Web Câmara, e isso te dá uma qualidade na tua vida de cidadão muito grande, Mário, porque você vai saber o que está sendo discutido para a cidade. E aí vai descobrir se aquela tua rua vai vir um calçamento, se vai ter um CRAS perto da sua casa, se o que é que estão fazendo com relação ao problema de esgotamento sanitário, enfim, porque todas essas grandes discussões e pequenas passam muitas vezes por essa casa. Professor, essa TV Web Câmara aqui, ela é um embrião do que está vindo por aí, né? A TV Câmara, que teve recentemente a autorização aí do Ministério das Comunicações para que a Câmara de Caruaru tenha um canal, né, de TV aberta. Né? Vai ser um canal que vai ser todo construído, né? O presidente da Câmara, junto aos demais vereadores, vão buscar os recursos para comprar os equipamentos. Não é uma coisa, digamos, barata, porque um transmissor, por exemplo, tem um valor alto, mas é de fundamental importância, né? Eu queria que o senhor desse sua opinião, que o senhor explicasse ao nosso internauta qual é a importância para Caruaru da Câmara Municipal ter um canal de TV aberta. Claro que não vai concorrer com TV Asa Branca, com TV Jornal, né, com TV Tribuna, com TV Clube, né, mas vai ser um canal específico para divulgar as ações do Legislativo e também para abrir espaço para a cultura. É o cidadão sendo representado por meio do Legislativo e assim também chegar por meio da TV aberta, né, que é uma mídia tradicional, na casa das pessoas, né, professor? Olha, Mário, inclusive eu estou bastante ansioso, né, pela abertura dessa concessão pública. Vai chegar na casa das pessoas, elas vão ligar a televisão de graça, vai estar lá aquele canal, mais um canal ofertado, mais um canal com diferencial. A discussão vai ser sempre sobre a cultura da cidade, a música popular, o bacamarteiro, tudo isso vai aparecer. Nós, caruaruenses, vamos poder aparecer nessa televisão, mas também os trabalhos da casa. E aí cada um de nós vai poder acompanhar o trabalho do vereador, das bancadas partidárias, da mesa diretora, da presidência, as audiências públicas, os títulos de cidadão. É tanta coisa que passa na vida de Caruaru por esse caminho aqui, por esse plenário, e muitas vezes a gente não tem como ver, mas aí vamos poder acompanhar. Então a TV aberta, e claro, como mais um dos canais de comunicação, porque as redes sociais estão aqui, essa TV Web está aqui também, mas é mais uma possibilidade que abre no cenário da relação entre política, representatividade e democracia. Muito bem. Professor, a gente está na reta final aqui do programa, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas que acompanham aqui e o que é que o senhor diria para eles, né, com relação à Câmara Municipal de Caruaru? Bem, pessoal, olha só, essa Câmara, no final das contas, ela só vai funcionar bem na medida em que nós, cidadãos, acompanhemos o processo aqui, o processo legislativo, o trabalho dos vereadores, que possamos fazer críticas, mas também que possamos apoiar o processo democrático, porque é neste processo democrático que a gente vai transformar a realidade. Do problema da rua de cada um de nós, da questão do lixo, da falta d'água, ou da zeladoria, ou da iluminação, mas também as grandes discussões da cidade, onde vai ser o distrito industrial, se nós vamos ter um novo aeroporto, como é que vão ser algumas grandes obras ou grandes necessidades da nossa gente. E só vamos saber isso se a gente participar. Porque, veja, cada um de nós que se cala, né, mais difícil fica para promover a democracia com autenticidade. Então, qual é o recado para o internauta? Participe. Faça isso que você está fazendo agora. Assista a gente, mas depois apareça aqui ou continue assistindo nos canais da Câmara o trabalho e acompanhe o trabalho de cada um desses vereadores, que são 23. Professor, obrigado. Eu que agradeço. Tá certo. Pronto. Então essa foi a entrevista aí com o professor Marco Aurélio Freire, né, fazendo um raio-x do Legislativo. Então ninguém pode reclamar que não sabe, né? Se você não pode vir à Câmara Municipal, acompanhe aí as redes sociais, acompanhe a TV Web Câmara, que nós vamos trazer muitas novidades para você. Assim como foi esse Câmara Entrevista, vem aí o Aconteceu na Câmara e tantos outros canais de divulgação para você ficar bem informado. Aqui no Facebook, também no Instagram, né, nas redes sociais, você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui na Câmara com a nossa equipe, que vai trazer todas as informações do Poder Legislativo para que você possa acompanhar a atuação do seu vereador e da sua vereadora. Muito obrigado e até a próxima.